Olá, pessoal. Vou falar sobre o direito à vida e também sobre a pena de morte. Bom, a vida ela tem uma dupla concepção de entendimento. O primeiro é de você sobreviver, né? E o segundo é da dignidade, você ter uma vida digna, né? Com respeito, enfim. O primeiro direito, o primeiro desdobramento sobre o direito à vida, que é o direito de você sobreviver, existe também alguns limites, como a proibições de atos ilícitos. O primeiro é o aborto, né? É um ato ilícito. Pena de morte, é lógico, existem exceções, como aborto para salvar a vida, enfim, nós estamos falando pela regra, né? Então, algumas proibições, como pena de morte, que também é vedado, também tem aqui uma exceção que é permitido no caso de guerra declarada, onde ela é feita através de fuzilamento, né? Então, a pena de morte, ela é proibida por regra, porém permitida, e pasmem, ela é permitida em mais de 58 países com tipos de pena de morte, de maneiras diferentes de pena de morte. Então, isso, na verdade, acaba tratando um direito que é inviolável, ele acaba sendo um direito que estava sendo violado, na verdade, né? Então, a pena de morte ela é utilizada em mais de 58 países, com várias maneiras diferentes, como decapitação, enforcamento, injeção letal. Apedrejamento é utilizado como pena de morte, é um absurdo, mas falar sobre morte tudo será um absurdo, né? Fuzilamento, que é utilizado no Brasil em caso de guerra declarada, em alguns casos específicos como traição, enfim, tem a parte específica, e também como cadeira elétrica, que é a que mais conhecemos, né, em filmes, enfim. Então são essas proibições, né? Como regra é proibido. A eutanásia também é proibido, porque a vida, como eu coloco, ela é um direito inviolável, né? E também a extradição. O mais legal da extradição, legal que eu digo é o seguinte: o governo brasileiro, como regra, ele vai fazer extradição só se tiver um acordo com o país. Então, nós temos aqui o Brasil e nós temos aqui o país que está pedindo a extradição. Se o país que está pedindo extradição firmar um acordo com o Brasil, dizendo que essa pessoa que será extraditada, ela não sofrerá pena de morte, aí sim é possível a extradição. Se for pena de morte, o Brasil não extraditará, ok? Então essas são algumas decorrências do direito à vida na primeira concepção de você estar vivo. Na segunda concepção, que é a dignidade, a nossa Constituição Federal de 88 traz como fundamentos. Eu coloquei o mnemônico que eu utilizo, que é Sociediva Plu, mas é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho da livre iniciativa e do pluralismo político. Então, nós estaríamos aqui, né, na dignidade da pessoa humana. E quanto à dignidade da pessoa humana, nós temos algumas proibições e também vedações, como a proibição de tortura, penas cruéis, trabalho forçado, banimento, tratamento desumano ou degradante. Então, são todas proibições e vedações. Eu trouxe também uma parte que se desdobra dessa dignidade da pessoa humana, que é a parte do uso de algema, né? O uso da algema, ela é uma medida que deve ser excepcional. Então, assim, ela é uma medida comum? Não, é uma medida excepcional e ela tem que ser justificado por escrito pela autoridade que utilizou. E ela só é admitida em poucos casos, como o caso de resistência, esse é o primeiro, como o caso de fuga ou fundado receio de fuga, e também como ter perigo ou integridade física do preso, dos próprios policiais ou de terceiros que estão ao redor do preso. Então, notem que o uso de algema também serve para proteger a segurança do próprio preso. Um outro desdobramento sobre a dignidade, né, e também o uso de algema é o uso de algema em mulheres quando ela está aqui durante os atos médicos hospitalares. Então, quando ela tiver durante os atos médicos hospitalares, essa mulher presa ela também não pode ter o uso dessa algema. Então, é vedado usar algema em mulheres durante o uso dos atos médicos hospitalares. Então, quando for os atos preparatórios ao parto, é vedado utilizar. Quando estiver durante o parto, é vedado utilizar, e também no período após o parto, que é o puerpério imediato. Então, também é vedado utilizar em mulheres o uso de algema, né? Então, o que acontece? Com o desrespeito, o abuso ou o dano à vítima fica configurado, o agente que configurou esse desrespeito, ele vai sofrer a pena de responsabilidade civil, disciplinar, civil e penal, e os efeitos dessa nulidade vai ser, na verdade, os efeitos serão a nulidade da prisão e do ato processual que está em questão, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, que ela será uma responsabilidade objetiva. Então, isso se desdobra das duas concepções do direito à vida, né, e também em relacionamento com a pena de morte.
Ok? Até mais.